que é arte? A arte, para mim, é a vida. É essa força toda que se apresenta através da natureza, que é essa vida que a gente tem aqui na Terra. E dizem que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Eu penso e sinto que a arte imita a vida. Arte é diarreia pra mim, assim, eu acho, na real. Assim, não vejo muita definição, não. Assim, não consigo ver como um exercício intelectual ou alguma coisa que conecta com algo maior, não. Assim, é só uma coisa que tem que sair, que às vezes sai, que às vezes não sai, às vezes todo mundo tem, às vezes nem todo mundo tem. Assim, mas é uma coisa que acontece ocasionalmente. A arte em si, e, bom, a gente pode considerar o cinema por a gente estar inserido nisso, mas foi muito responsável por nos tornar os indivíduos que hoje em dia a gente acabou virando de forma meio que biológica mesmo, essa alteração De DNA. biológica que os filmes que a gente viu, o teatro que a gente presenciou, a música que a gente escutou trouxe pra gente. Então eu acho que a arte é um pouco isso, a arte é um pouco essa alteração da persona, do caráter, do indivíduo e nossa colocação mesmo dentro da sociedade. Eu acho que vai além só do processo de sentir, de ouvir, mas o que isso te torna. Cinema, o termo que engloba tanto a experiência de ver, quanto de fazer, quanto de ir na sala de cinema, mas isso eu acho que não vai mudar. Assim, acho que pode vir 1 milhão de tecnologias que tem, assim, isso acho que vai continuar existindo até 2800. Se a gente tiver aqui, isso ainda vai ter. Para mim, o cinema é a vivência de um material. Assim, pode ser andar na rua, pode ser vendo um vídeo no YouTube, pode ser vendo um filme em casa, pode ser vendo uma tela de cinema. Então eu lembro dos filmes que eu via quando eu era moleque, era rock, História Sem Fim e essas coisas, e isso eu gostava muito de ver aquilo, e eu queria muito, as coisas me influenciavam muito no sentido errado, na verdade. Quando eu vi rock eu queria ser lutador de boxe, esse tipo de coisa, só que aí eventualmente eu fui envelhecendo e vi que eu não ia ser lutador de boxe, vi que eu não ia lutar karatê nem nada do tipo, e aí eu acho que eu pensei o que eu poderia ser mais perto dessa experiência, no qual eu não precisasse ter que fazer exercício e bater em ninguém, assim. Então acho que talvez tenha sido isso. Eu acho que quando vem essa pergunta do porquê que a gente, o que tornou a gente isso, eu acho que vai mais na vontade do que a gente teve de fazer. Acho que o que sempre puxou foi essa vontade de se expressar. Assim, espaço para vamos discutir os filmes, não tem. Isso não tem. Isso de fato é muito pouco. A gente tenta o tempo inteiro não ficar preso apenas a esse processo de financiamento, de fomento. Até porque, além de ser um processo minimamente complexo, ele é um processo muito demorado. Então a gente tem essa produtora, fez 5 anos agora, a gente tem conseguido verba com alguns editais para financiar vários projetos, que é uma coisa que permite que a gente continue existindo, a gente enquanto pessoa, que o espaço produtora continue existindo, e que as obras que a gente vem buscar fazer continuem surgindo, porque uma verba financia que aquele filme seja feito e isso dá uma possibilidade de que um outro filme seja feito, sem aquele dinheiro, obviamente, mas com a nossa tranquilidade de que estamos existindo, então podemos pensar em fazer mais filmes. E recentemente a gente fez um longa do Thiago, que foi exatamente dessa forma, totalmente sério, numa edital, troca, né, de parceria com equipes, etc. Uma forma de pensar em futuro, né, em pensar assim, vamos pensar na obra e não pensar no tipo de retorno que isso possa dar, mas obviamente para isso a gente depende de pessoas, então a gente depende desse senso de amizade, depende do senso de acreditar num projeto ou ter uma vontade de experimentar algum trabalho. Que nunca, pra mim, pelo menos, nunca foi o objetivo ter sucesso de público ou financeiro quando eu quero fazer isso. Assim. Pra mim, volta a par da diarreia, assim, acaba que tem coisas que precisam ser feitas e pra mim é uma questão de precisar fazer. Assim, acho que é uma coisa que é aquilo, a gente escolheu fazer isso também porque acho que a gente reconhece essa necessidade que a gente tem de fazer coisas. Então, por isso que a gente faz com dinheiro e a gente faz sem dinheiro. Começou dessa forma, eu tinha
uma necessidade de dar vazão para uma coisa que eu não estava tendo mais oportunidade nem condição de dar. E o meio internet veio como um facilitador, um catalisador disso. Eu vou fazer um compromisso público, então eu vou ter que desenhar, vou ter que produzir toda semana e tal. E foi isso, né? E aí já tem aí quase 2 anos de tirinha online e deve continuar por mais um bom tempo. Que é arte pra mim. Arte pra mim, ela tem que ser inspiradora, né? Eu acho que não tem necessariamente que ser bonita, não tem que ter uma técnica específica, isso em qualquer nível de arte, assim, né? Seja contar uma história, por exemplo, uma peça teatral, ela tem que ser inspiradora, tem que tocar as pessoas, né, no íntimo delas. Então ela tem que gerar algum tipo ou de provocação, ou de reflexão, algo que de fato possibilite que a pessoa que tenha contato com aquela obra de arte, ou com aquela experiência artística, saia modificado dela. Os quadrinhos, eles são uma forma muito rica de contar histórias, né? Então, essa ferramenta, essa mídia, ela possibilita contar histórias muito ricas de uma forma muito particular, né? Uma pessoa sozinha consegue contar uma história com todos os quesitos que ela deve ter. Então, quando eu coloco valores como amizade, como honra, como determinação na voz dos personagens, além de eles ficarem mais divertidos, mais legais, eu acho que fica mais interessante, né? E que fica melhor de acreditar, de refletir sobre, do ponto de vista do leitor. Os quadrinhos, para mim, são uma das coisas mais fascinantes com as quais eu já me deparei, entre tantas outras, né, coisas fascinantes que podem nos encantar na vida, né, a música, o cinema, a própria literatura. Os quadrinhos, para mim, são apaixonantes. Qualquer pessoa que está de alguma forma envolvida em alguma atividade criativa, para se manter criativo, acaba tendo que ter contato com outras formas de arte também, outras formas de expressão. Não precisa dominar, não precisa necessariamente apreciar tecnicamente, mas uma pessoa que nunca teve contato com uma pintura abstrata, ela pode chegar diante de um quadro abstrato e, sei lá, aquelas imagens ali que aparentemente não tem nenhuma conexão vão ter um impacto muito grande sobre essa pessoa. A música, da mesma forma, não precisa saber tocar nenhum instrumento, saber cantar, saber nada, para ficar encantado com uma composição musical popular, erudita, de qualquer tipo que seja, né? Então, quanto mais referências, quanto mais eu deixar minha mente fluir, absorver coisas novas, coisas diferentes, coisas inspiradoras, mais possibilidade eu vou ter de fazer uma arte que seja inspiradora para mim. Se eu não conseguir fazer uma arte inspiradora para mim, é impossível que eu vá fazer uma arte inspiradora para outras pessoas. Então tem que constantemente absorver novos conteúdos, novas linguagens, e isso acaba colocando você em contato com pessoas que apreciam outras linguagens que você não está habituado, você vai acabar conhecendo outras formas de expressão, e nesse caminho vai acabar conhecendo também outras pessoas que se expressam de outras formas diferentes de você. Isso só é benéfico em todos os níveis, você vai aprender a observar as coisas de pontos de vista diferentes, vai aprender a apreciar coisas que antes você nem conhecia, né? Isso vai enriquecer de alguma maneira o seu olhar. A internet é um meio fabuloso, né, de divulgação, principalmente para artistas independentes. Ela dá voz a quem não poderia ter voz de outra forma e acaba dando projeção para artistas muito talentosos de vários segmentos, né? Sobre arte, acho que não vale a pena viver sem ela. Arte pra mim é você jogar pra fora aquilo que você quer falar pro mundo, aquilo que você quer dizer, falar, se expressar e falar, é isso que eu acho, minha opinião é essa e isso pra mim é arte. O teatro pra mim, ele é um lugar, vamos dizer, mágico, assim, sabe? Um lugar que me tira do lugar comum e me transporta para o outro lugar, sabe? Eu viver outras vidas, eu transformar em outras pessoas. É um lugar que te faz você, mais do que te dar uma resposta, mas que te faz pensar. Isso pra mim é o mais importante, assim, dentro do teatro, assim. O pessoal que começa com teatro mesmo, começa com, vamos dizer, o teatro amador, né? Aquele teatro que você faz porque você ama, porque você gosta de fazer e você começa a fazer. Aí você começa a se, vamos dizer, estudar isso, a se profissionalizar nisso. Sai do hobby e vai pro profissional, mas ainda continua no hobby.
O teatro, ele como qualquer outras artes, ele se comunica com as outras artes. A arte, a pintura, o desenho, artes visuais, artes plásticas, o teatro, o grafite. Eu acho que tudo se comunica, assim. Tudo vai entrelaçando e vai virando um lugar só, que é o lugar da arte. Muito difícil a mídia ela te ajudar nisso, sabe? Porque as pessoas, em geral, o público em geral, acha, às vezes eles têm uma visão, o teatro é só aquilo que passa na TV, aquilo que passa na novela, acha que ator é só o que passa na televisão, sabe? E não é isso, sabe? É muito mais além do que isso. Não chega ao público o que está acontecendo na cidade. Não chega ao público que tem uma peça legal aqui. Às vezes no jornal, assim, às vezes aparece. Ou quando chega, é quando é grupo famosos e tudo. Eu acho que também algumas outras questões assim, de governo que não ajuda, que não divulga, que não dão incentivo para os artistas. Assim. Eu tenho, vamos dizer, uma veia cômica. Então, eu falei, o que eu posso fazer para me melhorar nisso e tudo. Aí eu entrei pro teatro, assim, tipo, primeira vez que eu entrei no teatro, falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero viver e queria fugir do normal, das coisas normais. O teatro de rua, ele é uma coisa muito mais expandida, assim, vamos dizer, assim. Às vezes você tem que ser muito... Vamos dizer que você tem que ter um time de improvisação bacana assim na rua, assim. E nós meio que invadimos o espaço delas para apresentar algo, assim. Isso é o teatro de rua, assim. O teatro de palco, ele é... Vamos dizer que é um teatro mais íntimo. De rua tem que ser uma coisa que para todas as idades, vamos dizer, que todo mundo pode ver, porque é a rua, né? Está passando criança, está passando adulto, está passando velhos. Lá no teatro, pelo amor de Deus, amplie seus horizontes, cultura, assim, sai do seu conforto e vai para o desconforto. Então a arte, para mim, é um prazer, né, que eu sinto em fazer, mas acima de um prazer é uma necessidade também que eu tenho em fazer as esculturas e as outras coisas que eu faço também ligadas à arte, né? Quando eu transformo o barro, né, que é a minha matéria-prima, de alguma maneira, ao transformar o barro, alguma coisa em mim também é transformada, né? Eu sinto isso, mas não sei explicar bem, assim, racionalmente o que acontece. Eu gosto da escultura por isso, né? Por ela ser 3D e por no final, né, do processo eu ter um objeto pronto, e eu geralmente, minhas esculturas são abstratas e eu não faço assim nenhuma pesquisa antes para começar a criar. É uma coisa bem intuitiva e espontânea mesmo. Na hora que eu tô com a peça bruta, né, na minha frente, eu imagino ela de uma forma, tenho ideia pelo menos do início dela, e à medida que eu vou fazendo, eu vou vendo o que a peça vai pedindo, né? Seria mais ou menos isso, o que ficaria bom ali, o que eu gostaria de ver ali. E trabalho de outros artistas também, eu gosto de ver, mas não tem nada que me inspira especificamente, né? É bem intuitivo ali da hora que eu tô de frente com a escultura para começar a fazer ela. Geralmente eu faço alguns desenhos antes, mas na hora acaba que eu uso muito pouco disso. Vai muito ou de uma ideia que eu acabei de ter ou uma ideia que eu nem tive ainda, né, que eu tenho na hora. Eu sinto a necessidade de fazer arte. Além de ser um prazer, é uma necessidade que eu tenho. Então eu busco a arte. Tudo que eu faço é por minha conta. Eu mesmo que divulgo usando as mídias sociais, Facebook, Instagram, e-mail. De vez em quando
sai alguma reportagem em alguma revista, mas não diretamente feita comigo, né? Aparece alguma peça minha em alguma loja ou em alguma casa de alguém que comprou. É uma coisa que eu espero que aconteça mais, né? Ter uma divulgação maior por parte da mídia. Seria interessante se as mídias tivessem um trabalho de divulgação de artistas que ainda não são conhecidos, né? Eu trabalho com argila e o primeiro passo é você levantar a peça no torno. O torno é uma máquina que tem uma roda que fica girando, você coloca a argila ali em cima e consegue levantar as paredes. Depois disso eu começo a desenhar a peça e com o passar do tempo eu começo a esculpir, né? Começo a retirar o material. No final, quando ela está seca, eu lixo ela, dou acabamento final e eu faço uma queima dentro da cerâmica, que é uma monoqueima, que é no forno a lenha. E a peça fica queimando durante 4 dias, ininterruptamente. E por que essa queima vale a pena ser feita, né? Para justificar tanto trabalho? Que é o fogo que pinta a peça. A gente não coloca nenhum tipo de esmalte, nem tinta, nem nada. Então o resultado final é inesperado. Quando você abre o forno, você vai ver o que aconteceu com a sua peça durante todo esse tempo lá dentro. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, o site é pauloneves.arte.br. Começou como hobby, né? Começou como uma coisa de desenhar nas escolas, né? Durante as aulas de matemática. Começou mais como hobby, mas acabou virando um trabalho. A arte pra mim é o que eu aprendi mais ou menos que é arte para todo mundo. É o que se dá prazer de ver, que é esteticamente agradável. Não quer dizer que seja igual para todo mundo e não sei, quando essa pergunta ela fica meio relativa assim, porque cada um tem uma concepção. E na universidade eles deixam essa concepção assim, essa coisa meio no ar, então você pode, o que é arte pode ser qualquer coisa, mas é basicamente o que agrada o olhar, assim, é esteticamente prazeroso de se ver. Então a minha arte é ilustração, é o desenho, é linha, é preto, branco, o meu desenho ele tá tipo assim, sempre nesse trajeto, não costuma mudar muito não, mas tem a questão da cor, que vem de vez em quando um grafite que eu faço, ou um skate que eu desenho, pinto. Tem a gravura, que é uma coisa que eu aprendi na faculdade, gostei muito e quero continuar. Tem outra estética, tem outro processo, não é igual a linha, não é igual ao desenho normal, a linha de lápis ou de caneta. A minha arte é mais o que eu planejo, o que eu tento construir com o que eu sei fazer, que é desenhar, pintar, esculpir e mais ou menos isso. Eu comecei a desenhar desde menino, né? Minha família tem vários artistas, assim, meu avô foi um grande artista, meus tios também são artistas, então eu sempre desenhava, tive essa influência familiar e fui gostando. Quando eu fiquei adolescente eu gostei, não conseguia parar. Quando eu fui escolher um curso para fazer, eu não consegui pensar em outra coisa a não ser artes, ou então design. Só que como eu tinha já uma coisa de família de artistas, envolvimento com essa coisa do mercado, da arte, galeria e tal, eu gostei mais de ir por esse lado. E também por uma influência que eu tinha em desenho animado e eu queria fazer cinema de animação, mas acabei saindo disso e indo pro desenho específico. Acaba que só quem está nesse circuito da cidade ou quem tem uma exposição individual no Palácio das Artes ou numa galeria da CEMIG, da Copasa. E aí, assim, essa mídia acontece. Ela é pequena, ela não tem um investimento tão grande, ela acontece, mas mesmo assim precisa de um investimento maior. A gente cria também essa mídia do Facebook, essa mídia do Instagram. Eu acho que
essa mídia ajuda, né? Então a nossa mídia assim, que a gente cria, que a gente eleva o nosso trabalho, a gente produz a nossa própria imagem, isso é legal, mas a mídia mesmo, os jornais, televisão, essa mídia assim mais controlada, você não tem muito espaço. Acho que a arte é, sei lá, você ter uma linguagem de expressão, assim. Acho que não é só uma coisa que demonstra ser um talento absurdo em algum estilo, seja dança, seja pintura, mas é uma forma de expressão, uma linguagem. Pra mim, acho que é vida. Né? Uma vez eu estava no show à noite, eu fui descendo assim, de cabeça para baixo, e eu achei tão maravilhoso que eu falei pra minha mãe que eu ia ser stripper. Porque eu não conhecia o pole, não existia o pole, eu era striptease. E ela ficou meio chocada e falou que eu tinha que fazer 18 anos pra decidir realmente se eu queria ser stripper. É uma forma de manifestar um pouco diferente, né? Como os meninos falaram, a gente veio da arte da rua, outra uma stripper, tudo é arte, né? Mas é a manifestação mais íntima que você consegue expressar, né? se mostrar. Eu acho que é preconceituoso pros dois lados. Quem pratica o pole trata ele de uma forma muito fechada pro fitness, que eu acho que eles têm tanto preconceito em colocar o pole também com as origens dele, que eles tratam de uma forma muito fitness, e o outro lado que já trata o pole de uma forma muito vulgar, putaria. O pole para as meninas já é difícil. Agora imagina para um cara que faz pole dance, né? Hoje eu já nem ligo e tá tudo mais fácil, já tá mais, como você disse, a mídia, né? Ela tá no meio. Hoje em dia tem tipos de pole dance que não são vulgares, né? Que as pessoas não exploram esse lado, então já tá começando lá na era disso. Ou fica muito no fitness ou fica muito no sensual. Eu acredito que as pessoas, à medida que vão me conhecendo, elas entendem que isso é completamente meu, assim, sabe? Que não é porque eu tô fazendo pole dance que eu tô virando, sabe, uma pessoa extremamente vulgar, ou que eu estou fazendo pole dance só por uma prática de um exercício, assim. É uma expressão, é uma arte, é mais uma forma de eu me expressar. Mas eu acho que além de autoconhecimento, desafio, inspiração, assim, é um lugar novo, assim, agora eu vou falar de novo, desafio, mas pra mim, pelo menos, é uma nova paixão, assim, não é só uma força de expressão, não é só uma atividade física, é um lugar onde eu conheci pessoas que eu gosto e admiro muito, Bem dançar, gente. Olha, você também. E assim, a sinergia rolou assim, aí ficou. Questionar o amor sem uma razão, eu sem tamanho, se a razão inventa de se sobrepor a meu coração. Apesar de sermos uma banda, a ideia do que é arte não é unificada. A gente estava falando disso outro dia, né? Que a nossa ideia de arte é bem diversa. É bem diversa. Tipo, objetivo até com a arte, com a relação, como no nosso caso a música. Tipo assim, a minha relação é muito diferente da do João Fraga. O João faz música com um motivo, eu faço música por outro motivo, Fraga. No final das contas, a arte da Dom Pedro é a junção de todas essas artes. Sim. Eu acho que a arte tem a ver com expressividade, com botar alguma coisa pra fora. Tipo assim. Arte acima de tudo, assim, se houver algum parâmetro é a qualidade de expressão, né? O tanto que, no caso da música, assim, palavra, melodia e ritmo conseguem... Ritmo, melodia, letra, harmonia, eles conseguem expressar o que é autêntico, assim, por parte do autor, o que faz reagir, suscitar no ouvinte
algo, entende? Substancial e comum. Assim. Uma crítica de arte que eu acho interessante é que tenta enxergar se a expressão foi plena ou não, ou seja, se ela alcança a identidade com o próximo ou não. Eu e o João, a gente tem um punhado de músicas que surgiram pela frase do Tom Jobim, que é tipo assim, inspiração é o caralho, eu fico 8 horas sentado no piano por dia. Não que eu acho que inspiração é o caralho, mas a gente teve várias músicas que foram motivadas por, tipo assim, vamos fazer música pra praticar, Mas eu acho que a inspiração existe também, tipo, tem certos momentos que você faz umas coisas muito bonitas, você nem sabe por quê, porque, tipo assim, baixa o santo, você precisa das ferramentas pra isso. Eu acho que, tipo assim, pra comunicar isso vem só com a prática. A arte, o radical dela é, tipo, do grego, acho que é do grego, né? Arte, que é trabalho manual. Tem a ver muito com isso, assim, você saber dominar a ferramenta. É o assim, artesanato. Do que você está querendo passar. É, artesanato. Eu acho que é muito importante a gente, quanto mais for possível, assim, e sempre vai ser cada vez mais possível, comunicar com outras artes. Assim. Eu acho que música que só escuta música é muito bobo. Assim. Tem que ir no teatro, assim, tudo tem muito a contribuir, né? Cinema, tanto que inspira a gente a fazer música, teatro, texto, poesia, prosa, teatro, escrito, tudo quanto for possível. Assim. Dança. A gente tem muitos amigos artistas. De todas as áreas, né? Tá pulsando arte. Porque é isso que faz sentido, assim, a arte é uma coisa puxada. Nós vamos puxar um novo bloco